Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a este canal. O meu nome é Jefferson Reis, eu sou advogado especialista em planejamento patrimonial. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema fundamental para aquelas pessoas que estão pensando em organizar o seu patrimônio, fazer um planejamento patrimonial e não sabe bem o que fazer. Mas principalmente falando em planejamento patrimonial, que é o tema deste vídeo, nós vamos falar então de holding familiar. E se holding ela vale a pena fazer em todos os casos, até mesmo para uma família que tem apenas um herdeiro, ou até mesmo para famílias que nem mesmo possuem herdeiros. Então nós vamos falar da importância de fazer esse planejamento para essas famílias, com inúmeras realidades, mas principalmente quem tem apenas um herdeiro ou mesmo nem tem. E para começar a falar deste assunto, a primeira coisa que nós precisamos entender é, pelo menos para contextualizar, o que é uma holding. Bom, a holding ela é um sistema de planejamento patrimonial. Através deste sistema, o que nós fazemos? Nós institucionalizamos o patrimônio da família. Sabe, tudo aquilo que você conquistou durante a sua vida, você tem aqueles imóveis, todos aqueles bens, ou até mesmo dinheiro, veículos, você transfere para dentro de um sistema onde você vai ter uma organização, uma proteção, você vai evitar que estes bens eles ficam à mercê de tudo aquilo que pode acontecer para as pessoas normais, processos, penhoras, inventário e muitas outras coisas. E dentro deste ambiente de holding, o seu patrimônio fica lá protegido. Nós temos outras formas de holding também. Por exemplo, holdings empresariais, onde este setor do empresariado, o que eles fazem? Criam um sistema de holding para administrar, para controlar as suas empresas. Então, essa holding ela tem um objetivo um pouco diferente. Enquanto que na patrimonial seria guardar e proteger o patrimônio, uma holding empresarial ela tem por início de tudo isso controlar aquela atividade empresarial. E mais, a holding ela também pode servir não para controlar outras empresas, mas para que você controle aquilo que você tem. Um exemplo, você pode constituir uma holding e ter participações societárias dentro de outras empresas, mesmo que você não seja o controlador daquela empresa. Então você pode ter participações mesmo sem controle, então você pode criar também essa estrutura de holding. Enfim, o sistema de holding ele pode ter vários objetivos. E o foco principal do nosso vídeo é falar naquele sistema de holding familiar patrimonial, onde você então vai pegar o seu patrimônio que você já conquistou e colocar dentro deste ambiente seguro. E a pergunta que nós nos fazemos então é a seguinte: para as famílias que não têm herdeiros ou têm apenas um herdeiro, vale a pena fazer uma holding familiar? E a resposta é muito objetiva. Sempre vale a pena fazer uma holding familiar, mesmo que você não tenha herdeiros. Portanto, se você tem patrimônio e você constituiu esse sistema, você evidentemente vai querer trazer as pessoas que você quer beneficiar para dentro do sistema. Se você não tem herdeiros, certamente você vai poder trazer quem você quiser. Você não vai ter herdeiros necessários, então você pode privilegiar sobrinhos, primos, enfim, aquela pessoa que você entende que é merecedor de receber tudo aquilo que você conquistou. Agora, para aquelas famílias que têm apenas um herdeiro, tem um filho só e quer organizar para que este patrimônio chegue para este herdeiro. Então, é plenamente viável, possível e, diria mais, necessário que você faça. Porque independente do número de herdeiros, o que importa é saber o seguinte: quais as consequências de não ter uma holding? Se você não tem uma holding, o dia que este herdeiro único for receber este patrimônio, ele vai receber apenas uma parte desses bens, porque um grande pedaço disso vai se perder pelo caminho, fazendo o processo de inventário, pagando imposto de herança, pagando cartórios, pagando a justiça, pagando o registro de imóveis, pagando advogado. Enfim, é uma enormidade de despesas que estão entre o herdeiro e a herança. Olha só, então nós temos um longo caminho a percorrer até que o herdeiro consiga acessar essa herança se não tiver uma holding. Então, se este herdeiro único tiver uma holding, o que vai acontecer? O dia que os seus pais, aquela pessoa que fez a holding para ela,
O dia que essas pessoas não estiverem mais aqui, este herdeiro vai receber todo este patrimônio, tudo aquilo que estava dentro da holding de forma totalmente íntegra, sem ter perdido nada pelo caminho. É por isso que o sistema de holding familiar ele é muito importante, porque na verdade ele faz com que o patrimônio da família seja resguardado para passar para a próxima geração sem perder o próprio patrimônio para fazer com que essa transmissão aconteça. Muito bem, então você já entendeu que tendo apenas um herdeiro ou até mesmo nem tendo herdeiros, você pode constituir uma holding e você deve constituir. A partir daí, o que você precisa fazer? Então, agora é a hora da ação, você precisa ir em busca de um profissional especializado em planejamento patrimonial. Por que eu falo dessa forma? Porque se você for analisar hoje no contexto profissional do Brasil, é muito difícil você encontrar realmente um especialista nessa área. Porque ele envolve o conhecimento jurídico profundo de áreas que não são muito comuns, mesmo na advocacia, que é o direito societário, o direito empresarial, o direito tributário, o profundo conhecimento do direito de herança, direito de família e também regime de bens no casamento. Então, o profissional que reúne todo este conhecimento, e aí sim ele é um especialista nessas áreas, e ele tem que ter o conhecimento de como transportar tudo isso para dentro de uma holding. E aí que eu gosto sempre de chamar a atenção. Muitas vezes as pessoas pensam que somente o fato de ter uma empresa e passar o patrimônio lá para dentro, isso já faz dela uma holding, colocando lá um CNAE, que é o Código Nacional de Atividade Empresarial, de holding. A pessoa pensa que já tem um sistema e já está protegido, mas não é por aí. A holding ela tem uma estratégia enorme, dependendo daquilo que você tem como objetivo. Proteger o patrimônio, organizar a sucessão. Enfim, tudo isso depende de uma estratégia muito bem montada. E o profissional que conhece isso, ele não está em qualquer lugar, em qualquer esquina. Por isso que eu sempre gosto de alertar que não basta ter uma empresa e passar o patrimônio para lá. O que vale é a estratégia e o conhecimento profundo das regras de direito que eu acabei de falar. Então, se você está em busca disso, procure se orientar, se informar com quem realmente conhece. E a partir daí sim, você vai proteger, colocar os seus bens lá, garantindo que a próxima geração receba o que você construiu, sem ter que deixar parte disso pelo caminho, pagando todas aquelas despesas. Muito bem, pessoal, o vídeo de hoje era isso. Espero ter contribuído para que você entenda um pouco mais sobre holding, e especialmente se você tem apenas um herdeiro ou até mesmo nem tem herdeiros, tá bom? Se esse vídeo foi bom, deixa aí seu like, envie este vídeo para mais pessoas, se inscreva no canal, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam saber o que eu acabei de falar aqui hoje. Um abraço e até a próxima.